Opa! Olha quem está aqui comigo, gente, para fazer esse programa acontecer, doutora Andressa. Seja bem-vindo. Bem-vindo ao nosso programa, viu? Hoje a gente fala sobre os direitos que pais e mães de filhos PCDs possuem definidos por lei. Todo pai ou mãe que trabalha sabe o quão é difícil conciliar a rotina das suas obrigações externas com o cuidado dos filhos. Então, para os pais que têm filhos PCDs, os cuidados do dia a dia tendem a tornar aí essa tarefa mais desafiadora ainda, porque muitas crianças possuem necessidade de cuidados contínuos com profissionais de saúde, o que acaba levando aí os pais e mães a momentaneamente faltarem ao trabalho ou saírem mais cedo ou até pedirem licença. Então, você pai, você mãe que nos assiste, já precisou acompanhar o teu filho, mas ficou com receio de faltar ao trabalho? Saiba que você tem esses direitos adquiridos por lei, né, doutora? É isso aí. Muito se fala dos direitos das pessoas com deficiência, mas o que a gente precisa ter em mente é que essas pessoas elas precisam de uma rede de apoio. Então, nada mais justo do que resguardar essa rede que está aí sendo composta pelos pais, né? Que precisam muitas vezes também ter a sua dignidade garantida. Eles possuem o direito de trabalhar, de prover o sustento dessa criança, mas sem faltar com o seu dever de assistência. Sim, certo? Inclusive, para servidores públicos, a lei já prevê uma maior flexibilização nesse sentido. Isso. Esses funcionários, esses servidores, eles podem ter a sua jornada de trabalho reduzida, sem a necessidade de compensar essas horas que eles vão deixar de trabalhar e sem também a necessidade de ter essas horas descontadas na folha de pagamento. Então, a gente tem aí todo um movimento legislativo para trazer esses direitos para os funcionários, né, para os trabalhadores seletistas, porque, como você bem disse, é um direito que resguarda apenas servidores públicos, federais, no caso. Então, por analogia, se você não tem esse direito resguardado, seja na própria CLT ou também por acordos ou convenções coletivas, você pode estar aí buscando por analogia. Certo, Carla? Eu estou secretária da Mulher e na secretaria, por exemplo, lá nós temos duas seletistas, duas efetivas da Prefeitura Municipal de Teresina, que têm as suas crianças com autismo, né? Então elas têm adquirido aí por lei essa possibilidade de poder ter o horário reduzido, a questão de sair mais cedo, então tudo isso assegurado. Então elas conseguem e são excelentes técnicas, são fantásticas. Mandar um beijo grande a Leilane e a Tatiana, elas fazem um trabalho incrível, como toda a equipe técnica lá da Secretaria da Mulher, e ela tem esse direito. Então elas já fazem toda a programação, já estabelecidos de acordo com o seu horário. Então essa flexibilidade, ela realmente é muito importante para que elas possam, e todas as pessoas possam, porque está previsto em lei, ter a condição de fazer aí o tratamento, né, os cuidados necessários que são necessários com seus filhos, porque tem psicóloga, tem inúmeras situações em que realmente elas precisam se ausentar aí do trabalho. Exatamente. E para garantir também que todo esse tratamento seja de fato efetivo, é importante que a mãe esteja do lado do seu filho, porque a gente sabe, eu não sou mãe ainda, mas você, Carla, sabe que o seu olhar para com o seu filho é diferente de outras pessoas. Eu vou acompanhar o meu filho, eu vou conseguir perceber se o meu filho está ou não se desenvolvendo com aquela terapia ou, enfim, com qualquer outro tratamento que ele esteja sendo submetido. As crianças com autistas hoje, sim, são consideradas pessoas com deficiência e, sim, essas mães possuem esse direito aí de se ausentar e até de serem priorizadas em situações em que aquele trabalho permite o home office, por exemplo. Então, essas funcionárias podem ser priorizadas para entrar nesse
nessa modalidade de Para trabalho. comprovar essa necessidade, como é que é feito esse processo? É preciso que esses trabalhadores, seja homem, seja mulher, apresente para o seu empregador um laudo médico, certo? Algumas instituições, elas exigem que esse laudo seja emitido pelo próprio INSS, mas aí vai depender do local de trabalho em que esse empregado esteja inserido. Então, o documento primordial para a concessão desse direito, desse abono de faltas, da isenção de qualquer desconto em folha, vem decorrente da apresentação de um laudo médico. Lembrando que no caso de mães e pais de crianças no espectro do autismo, porque o autismo ele não é uma doença, é uma condição, né? Então, há possibilidade sim, porque algumas mães mandaram mensagens aqui pra gente, dessa flexibilização no trabalho para o acompanhamento no tratamento dos filhos, né? Isso, exatamente. Aí entra na questão que eu te falei. Hoje as crianças, o portador do espectro autismo, é considerado uma pessoa com deficiência, porque a gente acha que a pessoa com deficiência é só aquela pessoa com deficiência física, sim. Mas a pessoa com deficiência intelectual também tem seus direitos resguardados pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aí, algumas pessoas também estão mandando mensagens aqui pra gente, pedindo para você explicar o que é o PCDs. PCD são pessoas com deficiência. Como eu estou dizendo, são pessoas que possuem algum tipo de acometimento físico ou intelectual de forma permanente. Pronto, então nós temos aí o espectro do autismo, temos TDAH, Sim, entra também. Depende assim muito do grau. Sim. Tudo vai ser determinado de acordo com a avaliação médica. Pronto. Então, esse laudo médico é quem vai determinar se aquela pessoa pode ser considerada PCD ou não. Entendi. Então, é necessário realmente esse laudo. É importante também, já que nós estamos falando sobre esse assunto, os pais observarem o desenvolvimento dos seus filhos. Isso. Porque quando a gente fala, por exemplo, do espectro do autismo, ele tem vários graus. Exatamente. Né? Então, é necessário realmente identificar em que grau, qual o grau, na avaliação, claro, dos profissionais. Porque o espectro do autismo, hoje a gente sabe que tem autismo super levinho, né? Tem os o autismo mais severo, né? severos. Então, são essas condições que são importantes também ser observada pelos pais. Eu tenho entrevistado aqui, eu entrevistei algumas educadoras que me falam muito, inclusive, que é na própria escola, são as educadoras, os educadores, que observam muito mais essa condição. Então, é importante também os pais ficarem atentos aos sinais que vão apresentando, né? Isso, exatamente, porque como eu disse, vocês que são mães, vocês que são pais, precisam estar atentos. Aquela criança que não te olha quando você a chama, aquela criança que anda na pontinha dos pés, aquela criança que se mantém mais afastadinha do outro grupo de amiguinhos. Aquela criança que tem uma seletividade alimentar. Exato. Eu queria falar sobre isso também, aproveitando aqui, doutora, me permita, porque é muito comum. Eu digo isso porque nós, na Secretaria das Mulheres, temos feito inúmeras rodas de conversas. Nós temos uma profissional na Secretaria da Mulher, a Natália Ciarline, que ela é especialista em autismo. Então, a gente tem levado essas rodas de conversas para o serviço Florescer, que atende mulheres em situação de vulnerabilidade. E nessas rodas de conversa que eu acompanho, eu vejo muitas mães falando sobre essa questão do filho e da filha não aceitar determinados alimentos. E isso me chamou muita atenção, porque tem crianças que têm uma seletividade alimentar. Essa seletividade alimentar pode ser pelo espectro do autismo. Exatamente. E aí, às vezes, o pai e a mãe não entendem que aquilo é uma condição e a criança não sabe como falar e empurra na criança sem ela conseguir. Exatamente. E é importante a gente deixar isso aqui para esses pais, essa atenção que é especial mesmo, né? Porque antigamente a gente essa criança, esse menino é ruim para comer. Hoje em dia,
à medida que o tempo vai passando e a gente tem mais conhecimento, é preciso que se observe esses detalhes com mais atenção, porque para o autista a textura dos alimentos é algo muito incômodo, vamos dizer assim. Daí surge a questão da rejeição alimentar. Então, não é uma frescura como antigamente se dizia, essa criança é ruim para comer. Isso é um problema grave que deve ser olhado com atenção. Inclusive, andar na pontinha dos pés também, porque tem algumas mães, alguns pais que acham que algum problema ali vai em ortopedista, vai em vários profissionais. E aí, esses mesmos profissionais, que eu também já entrevistei alguns ortopedistas aqui, que me falam muito, olha, Carla, a mãe chega lá com a criança, não tem nada, né? Mas é por causa do autismo mesmo, é uma condição do autista andar na pontinha dos pés. Então, são várias situações que a gente vai vivenciando em casa, no dia a dia, que os pais precisam observar. Lembrando que, por lei, é garantido às pessoas com crianças com PCD, com pessoas que têm essas condições realmente no trabalho de poder ter aí essa flexibilização, né? Isso. Obrigada, viu, doutora? Eu que te agradeço. Volte mais vezes. E esse foi o quadro Meu Direito.